Vamos trazer aqui um tema de extrema importância para a nossa sociedade: violência contra a mulher. Infelizmente, diariamente, isso a nível de Brasil, a cada minuto a gente presencia praticamente uma situação de violência contra a mulher. E das mais diversas, a violência contra a mulher, quando ela chega ali na questão física, né, já um dos extremos, mas acontecem muitos outros tipos de violência contra a mulher. E ainda, é claro, a gente está nessa campanha, agora em agosto, que é a campanha do Agosto Lilás, que é uma campanha que traz justamente como tema a violência doméstica e principalmente a questão do feminicídio, né, que é o ato extremo da violência contra a mulher. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, e em especial aqui em Santa Catarina, a Polícia Militar de Santa Catarina tem um programa chamado Rei de Catarina. A gente vai falar bastante sobre esse tema nesta manhã e a nossa convidada é ela que atua diretamente na Rei de Catarina, aqui da Polícia Militar de Portunhão. Cabo Madeleine, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã, Jovem Pan. Satisfação em tê-la para a gente falar sobre esse tema de tão extrema importância para a nossa sociedade. Bom dia, Madeleine. Bom dia. Realmente, né? Esse tema é um tema que a gente está sempre martelando, sempre conversando, mas o mês de agosto é um mês especial aí para a gente conversar, divulgar, levar informações para a população com um pouquinho mais de intensidade, né? Que é o Agosto Lilás. E a gente já vem fazendo pela cidade aí algumas manifestações, alguns movimentos aí para a gente já começar essa campanha com tudo, né? Em parceria aí com a prefeitura, com as assistentes sociais, com o fórum. Então a gente já vem fazendo algumas coisas aí para levar mais informação, né, para a população em relação aí a essa questão do enfrentamento, né, a essa violência contra a mulher. Quando a gente fala sobre essa palavra violência, né, a violência doméstica, a violência contra a mulher, o que vem na cabeça assim, o marido bateu na esposa, né, o que geralmente acontece, né, embora tenha outros casos também, né, às vezes o filho agride a própria mãe. Mas a palavra violência, né, ela cabe ali dentro desse contexto vários outros tipos de violência além da física, né? O que a gente considera uma violência contra a mulher? Então, nesse mês de agosto em especial, né, a gente faz esse trabalho todo do enfrentamento justamente por conta do aniversário, né, da Lei Maria da Penha, né, que a gente tem aí há algum tempo já. E com essa lei, né, a partir do momento que surgiu a Lei Maria da Penha, então toda essa situação envolvendo violência contra a mulher foi um pouquinho mais enfatizada, né? Então, quando a gente fala em violência doméstica, em violência contra a mulher, especificamente contra a mulher, a gente fala também na Lei Maria da Penha, né? Então, quando a Lei Maria da Penha foi aprovada, surgiu, ela veio justamente para intensificar um pouco mais as penas, né, contra o agressor e também para dar um pouco mais de suporte para essa mulher que é vítima de violência. Então, hoje em dia, quando uma mulher, né, que sofre violência dentro do lar, que geralmente a maioria, né, dos casos ainda são em relação ao cônjuge, mas como a gente sempre fala, dentro da Lei Maria da Penha, a vítima sempre será uma mulher, né? Mas o autor não necessariamente será o homem, né? Pode ser também uma outra mulher, desde que seja no convívio familiar, né? Então, para configurar a Lei Maria da Penha, tem que estar dentro do convívio familiar, do âmbito familiar, tem que ter alguma afinidade, né, de convívio ali, de família, para poder configurar a Maria da Penha. Então, a vítima sempre será a mulher, né? Mas o autor nem sempre será o homem. A gente acaba sempre falando o autor, porque ainda é a maioria. Nos casos que a gente atende é a maioria. Mas tem casos onde tem o filho como autor, às vezes tem filha, nora como autor também, né? Que faz alguma agressão dentro da família. Enfim. E os tipos de violência, né? Que a gente atende e que vai configurar uma violência contra a mulher é a violência física, né, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral e a sexual. Então, qualquer um desses tipos de violência ocorrendo dentro do âmbito familiar configura, né, a Maria da Penha. A violência física geralmente é quando a mulher resolve
sair de casa ou às vezes fazer a denúncia, né? Mas até chegar na violência física vem todo um processo. Passou para as demais para violência. Todas as outras com certeza já foram configuradas também, né? Principalmente a psicológica, que a gente sempre fala que é aquela que não tem marcas físicas, né? Porque geralmente na psicológica, num relacionamento abusivo, a gente sempre fala, o que acontece? Geralmente já começam as discussões, os ciúmes, a diminuição na mulher, tentar deixar ela com autoestima baixo, né? Insultos. Então, toda essa questão da violência psicológica, da violência moral, né? Ela já vem vindo trabalhando até chegar ao ponto de ter uma discussão onde vai ter a agressão. Todos esses tipos de violência, a gente costuma colocar eles dentro do ciclo da violência, né? Porque o relacionamento tá tudo bem, né? Todos os relacionamentos começam tudo bem, até chegar ali no momento que começa a ficar tenso, né? Eles começam a discutir, começam as discussões, começam as agressões psicológicas, até chegar nesse momento mais crítico mesmo de ter uma agressão física, né? De ter aquela situação bem tensa, bem agressiva, aonde às vezes pode até resultar o feminicídio, né? Ou então ali dar uma separação momentânea, de repente se afasta do lar, né? Terminam, né? Começam a conversar novamente e daí as coisas se acalmam e a mulher resolve dar uma nova chance, o homem pede desculpas, se vem a fase da lua de mel, que a gente chama, né? Daí quando tudo se acalma, daí vai mudar, vem com flores, vem com bombom, e daí tudo vai mudar a partir de agora, daí vem de novo aquele período mais conturbado e vai indo o ciclo, sempre a mesma coisa, né? Até que realmente a mulher saia dessa situação. A gente tem algumas pesquisas aí que apontam que elas levam de 5 a 10 anos para sair desse ambiente violento, né? Então pensa assim, 5 a 10 anos, quanta coisa acontece dentro de uma família, né? Quanta coisa as crianças, os filhos, quando há, né, no relacionamento, presenciam, aprendem e vão reproduzir lá na frente. Então, a gente sempre comenta, nós fazemos muitas palestras com os adolescentes e com as mulheres e hoje até com todo o público, com os homens também. Então, a gente sempre comenta com eles assim que essa questão da violência contra a mulher, ela vem muito da nossa cultura, né? Então, os nossos avós aprenderam que era assim, ensinaram para os nossos pais, que ensinaram para a nossa geração, e nós estamos ensinando para os nossos filhos a mesma coisa, né? Vai vindo como se fosse uma coisa natural, né? Então, a gente está tentando quebrar, né, esse conceito, levando essas informações para os adolescentes, para os jovens nas escolas, e também para os pais, para começar a pensar, né, em como se comportar com os filhos, com as filhas, ensinar os filhos a serem bons homens, não serem parceiros agressivos, né? Ensinar as meninas que isso não é normal, né? Que não é aceitável, que já foi considerado normal, mas não é mais, né? Então, e que existe lei para isso tudo, então a gente vai levando todas essas informações para o pessoal, para ver se a gente consegue colher alguma coisa lá na frente, né? Porque pensamos que é só levando toda essa informação que o pessoal vai ter o conhecimento e vai começar a mudar as atitudes, né? Justamente em alguns casos de violência doméstica, né? Por exemplo, a jovem, né? Ela já, às vezes, cresceu num ambiente conturbado, né? Ela já viu a mãe sendo assim. Às vezes, né? A avó, principalmente, acho que o pessoal mais interior, principalmente, onde... hoje, enfim, o acesso à internet, eu sempre falo, o pessoal no interior, às vezes, não tem rede de celular, né? A móvel, mas tem internet. Então, hoje, a informação consegue chegar melhor até o interior. Mas muitas vezes ela já viu, né, a mãe crescendo nesse ambiente, a avó, e para ela, assim, que quando não você tem esse conhecimento, parece que parece que é até normal, né? É normal ser tratado daquele jeito. E muitas vezes também, a gente sempre, às vezes, a sociedade, não generalizando, mas parte dela, culpa a mulher, às vezes, poxa, você vai se relacionar com o cara lá, o cara é agressivo, enfim. Só que quando se conhece a pessoa, ela não apresenta esse comportamento, né?
Não. Ela não vem com um manual, ela não vem com uma etiquetinha, com um histórico, a não ser que, digamos, ela vem por outras bocas. Mas aí geralmente vai acontecer o quê, né? Acredito eu. Ah, você está falando isso porque você não me quer ver feliz, enfim. E às Sim. vezes, no início, ela quer acreditar que o cara é o cavaleiro, né? Ela não quer saber, né, do passado mal obscuro do cara. É difícil no começo do relacionamento identificar, né, o Sim. agressor, né? Difícil. É bem complicado. É, de início não tem como, a menos que já venha com um histórico, né, ou com alguma fama, digamos assim, mas é bem difícil. Mas durante o relacionamento, né, já é possível observar algumas atitudes que vão, é, que podem fazer com que a mulher já perceba que esse rapaz, esse homem possa ser um possível abusador, né? Como querer controlar, né? Controlar a roupa que usa, controlar com quem vai sair, ou querer proibir que tenha certas amizades. Então a gente já começa, né? Por aí já começa a perceber como que esse homem pode se comportar, ou às vezes se estoura por pouca coisa, fica muito ciumento, né? Então tem vários sinais aí que vai demonstrar, né, para a mulher que esse homem pode ser um possível agressor. Né? Então, o que a gente sempre conversa? Identificando algumas dessas atitudes, né? A gente fala, sai fora, né? Vai, termina, vai para outro relacionamento. E assim, com as mulheres a gente diz isso. E para os homens a gente começa a pedir para se policiarem, né? Vamos começar a se perceber, né, o seu comportamento, ou começar a entender que certos comportamentos já não são mais aceitáveis, né? Então tem que ter uma mudança por parte dos homens também. A gente sempre comenta que quando nós falamos em violência doméstica, em violência contra a mulher, a gente foca em orientar a mulher. Orientar a mulher. Vamos orientar a mulher para que a mulher denuncie. É muito importante, né? Mas o que está faltando? Vamos orientar os homens. Né? Vamos levar as informações para os homens também, porque eles precisam saber que está na mão deles essa questão. Esse fato de poder ocorrer alguma mudança tem que partir deles. Então a gente sempre está focando muito em cima disso agora, né, de uns 2 anos para cá. Nós estamos voltando também palestras para conversar com eles, onde tem ambiente com homem, com mulher. Né? A gente está levando informações para eles também, porque a gente acredita que a mudança está na mão deles, né? Então tem que ter denúncia, né? As mulheres têm que ter coragem para fazer a denúncia e sair do relacionamento, mas os homens também têm que começar a ter a consciência de que eles precisam mudar o comportamento deles para ensinar isso aos filhos, né? Ou pelo menos já começar a mostrar aos filhos que não podem ter esse comportamento agressivo, certos comportamentos com a mulher, para lá na frente, né, ir fazendo esse mesmo efeito dominó que a gente já vem colhendo, né, mas com resultados ruins, mas lá para frente recolher resultados bons, né, com a diminuição da violência. A sementinha tem que ser plantada, né? Que ela vai automaticamente, com o tempo, né, ser, Sim. obviamente, sendo trabalhada muito essa questão. Ainda mais hoje que a nossa sociedade, os mais jovens, que serão os maridos de amanhã, então, Aham. acaba sendo, enfim, essa semente plantada. E a gente já vê, né? Eu acredito eu que, pelo menos, essa população mais jovem, é, o respeito já com a mulher, ele exige. Claro, tem casos e casos, né? Depois Casos e a gente vai casos. falar sobre daqui a pouquinho a questão da embriaguez, que infelizmente acaba sendo aí um dos motivos que acabam muitas vezes aumentando no caso de violência doméstica. Mas acho que a rapaziada hoje, o mais jovem, principalmente esse que está saindo agora da escola, recebe a polícia militar, né? Porque eu sempre falo, vocês, no meu tempo, eu não peguei nem o Proerd ainda, né? No meu tempo, Aham. você não, era difícil você ter esse diálogo frente a frente com a polícia militar, né? Hoje não, hoje nossa, a polícia militar portunhol, né, tem tantos programas que hoje são vinculados, então acredito eu que esse diálogo, né, franco, principalmente com essa juventude, você consegue mudar mais fácil a mentalidade, né? Sim, hoje em Porto União a gente está com um ciclo de programas preventivos assim espetacular, porque a gente começa ali com o Proerd já com as crianças, né? Porque a gente tem Proerd até para os pequenininhos agora, para os adolescentes, para os alunos de 8º ano, né? 8º ano não, acho que é 5º ano, se não me engano.
Enfim, mas a gente já trabalha com os alunos pequenos no ProERD. Daí nós criamos o AME, que é Atitudes Moldam Emoções, que é um projeto com os adolescentes, também para levar todas essas informações. Então, a gente já trabalha com os adolescentes também. Tem o Estudante Cidadão, que também está presente nas escolas com a educação fundamental, né, com o ensino fundamental. Então, os policiais também estão presentes nas escolas em função desse programa. E tem a rede de vizinhos, né, que é um programa que tem afinidade com a comunidade mesmo, né, que está ali vinculado com a comunidade, relacionado em cada bairro. A rede rural, que está presente no interior, né, e tem Unidos da Transformação que é dentro das empresas, né, com o público adulto. Então, a gente vai levando informação para esse pessoal e tendo contato com eles através desses programas quase que em todas as áreas, né? Em todas as idades. Então, tem sido muito bom, né? Porque a gente tem trocado muita experiência com a população e conseguindo abranger praticamente todas as faixas etárias, né? Então, a gente leva a informação de acordo com cada necessidade ali de uma maneira bem ampla, né? Sim, sim. Acabou bastante, ou pelo menos diminuiu aí drasticamente aquela questão, né, de ver a polícia apenas como aquele órgão de repressão, né? A polícia vem aí, né? Enfim, você conseguiu, principalmente em Santa Catarina, com tantos esses programas aqui que a gente tem, né? Você vê hoje, de fato, o policial amigo, né? Da criançada principalmente, né? Nossa, você vê que as pessoas vêm, e acredito eu que aconteça muito com vocês, o pessoal acaba criando uma confiança, literalmente aquela amizade. E às vezes, muitos casos, né, de violência, alguma coisa que possa acontecer até contra a própria criança, as crianças mesmo chegam e contam para os policiais, contam, né? Contam. Eles, quando a gente está nas escolas, assim, eles sempre vêm. Se você até os adolescentes, você está ali ministrando uma palestra sobre o assunto violência, no final sempre vem alguém contar alguma coisa. Quando é criança mesmo, não é nem no final, eles, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Então, eles já vão contando. E é bem impressionante, assim, como aumentou bastante o carinho das crianças em relação à polícia militar, que para quem acompanha ali o Instagram da polícia, quase que toda semana tem uma criança lá visitando o quartel porque quer conhecer como que é o ambiente, ou porque quer uma fardinha, o sonho é ter uma farda. Então a gente consegue providenciar para eles, assim, aumentou muito, sabe? É impressionante, assim, como nos últimos anos as crianças vêm gostando bastante, sim, do trabalho da polícia, em ter curiosidade em saber como que em alguns programas a gente consegue levar os alunos lá no quartel para conhecer como que é lá a estrutura, e eles adoram. Então, às vezes a gente chega nas escolas e, eu quero ser polícia quando eu crescer. E isso muda essa mentalidade, né? Como a gente falou, essa sementinha, ela é regada ali, isso muda. A criança já cresce já com outro pensamento do que, né? Antigamente lá, você não obedecer, a polícia vai vir aí, né? Criando aquele temor, muitas vezes, para a criança. Coloca o cinto, senão a polícia vai te prender. Exatamente. E como eu sempre falo, as pessoas, como você acabou de citar o exemplo, volte e meia eu falo aqui, hoje o cidadão tem que usar o cinto não por questão, porque eu vou ser multado. Ou tá indo sem cinto, vem uma blitz lá na frente, rapidamente puxa o cinto. Ele tem que ter a consciência que, opa, se eu não usar o cinto, se eu não colocar a cadeirinha pro meu filho, pra minha filha, podemos sofrer um acidente grave, né? Muitas vezes até perder a vida, né? Isso. Então, assim, a pessoa tem que ter essa consciência, não pela multa em si, que infelizmente é a questão, né, penal ali, mas sim pela questão de consciência. É isso que a polícia trabalha bastante. Né? Sim, essa é a nossa intenção, né? Levar a informação, todas elas, em todas as áreas, né? A área de trânsito, ou nem no meu caso, que é a área em relação à violência mesmo, contra a mulher. Levar essa informação para a pessoa ter essa consciência do que é e do que não é crime, para começar a pensar, opa, eu tenho que parar de fazer isso porque eu tenho que entender que isso não é mais um comportamento aceitável. Mas não, eu não vou fazer isso porque eu vou ser preso. Então, a gente tem que tentar mudar essa concepção, né? E em relação, assim, à violência mesmo, contra a mulher, a gente sempre está levando as informações e sempre começa, quando a gente está numa palestra onde tem homens, começa a falar em violência, eles já começam a se mexer, já começam a ficar desconfortáveis. Então, a gente vê que ela ainda está
né, dentro do âmbito familiar hoje, né? Principalmente a nossa geração, né? Não vou dizer em termos de porcentagem exata, porque a gente não tem esse levantamento, mas eu acho que acredito que ainda a grande maioria ainda tem algum exemplo de violência em casa, ou já presenciou, ou ainda presencia, né? O que eu observo, às vezes, nas palestras que a gente vai, como eu citei anteriormente lá os tipos de violência, a maioria das pessoas ali, elas acham que é apenas a violência física, né? Que vai configurar aquela agressão, né? Que tem hematomas, que tenha marcas, e que somente após essa fase ali, esse tipo de violência, é que pode ser feito algum boletim e tomado alguma medida. E não, né? Quando tem qualquer outro tipo de violência, né? A mulher já pode fazer uma denúncia. Ou mesmo que ela não queira registrar um boletim, ela pode se perceber dentro desse ambiente violento, né? E já sair fora. E daí, o que a gente observa? Como nós explicamos todos os tipos de violência nas nossas palestras, quando a gente fala em violência sexual, né, que a maioria das pessoas acabam entendendo como um estupro, e quando pensam em estupro, as pessoas pensam só naquela situação que acontece ali na rua, quando a mulher está andando num local que seja escuro, que não seja seguro, e que aparece alguém do nada lá e ocorre uma violência sexual ali. Então, quando a gente fala nessa questão, eles pensam nessa situação, né? E a gente leva para eles justamente a informação de que não é assim, né? Então, esses casos acontecem, mas são a minoria, né? E é uma violência contra a mulher, mas não é uma violência que vai se enquadrar dentro da Maria da Penha, né? Mas é uma violência contra a mulher, mas são mínimos esses fatos, assim. A maioria dos casos que a gente atende de violência sexual, de estupro, é dentro das famílias. É dentro das famílias, né? E ainda por cima, para complicar um pouquinho mais, são com vulneráveis, né? São com crianças. O dobro de ocorrências ocorre nessa faixa etária, até 12 anos ali com vulneráveis. Então, é aí que a gente já vê que a violência contra a mulher começa, né? Por quê? Porque as crianças, as mulheres, estão sendo violentadas desde pequeno, dentro do lar, às vezes daqueles que elas esperam que teriam segurança, né, que fossem cuidar delas, e elas nem sabem que aquilo é uma violência. Então, às vezes, por exemplo, no interior, às vezes acontece esse tipo de situação, mas assim, na cidade, né, também tem bastante caso. Então, às vezes, a criança ali, claro que a criança mesmo não vai saber, né, e diante da situação que o agressor coloca ela em criar uma situação que ela não possa contar para ninguém e deixar ela com medo, ela não vai contar mesmo. Mas quando começa a ficar numa idade, às vezes já adolescente, eles já entendem um pouco mais, já sabem o que é, o que está acontecendo com eles, mas eles ainda não sabem que aquilo não é normal e que aquilo é um crime, né? Então, quando eles têm essa informação que, opa, está acontecendo alguma coisa errada aqui comigo e isso é um crime, eu não sabia, elas já começam a fazer denúncia. Então, às vezes chega pelas escolas, né? Primeira pessoa, o primeiro contato vai ser na escola, ou às vezes com alguma amiga, né? E já começa aí a entender e fazer a denúncia, procurar uma ajuda e sair desse meio. Então, a gente foca muitas vezes na questão de relacionamento, né? De marido, mulher, os agressores são, né, briga de marido e mulher, essas coisas assim. E às vezes tem muito mais tipos de violência contra a mulher acontecendo que a gente não acaba enfatizando, né? E essa é uma das que acontece bastante, né, aqui na nossa região também. Eu até lembro um caso que aconteceu aqui na nossa região, claro, não vou citar aqui cidade, muito menos bairro, né, preservar a vítima, que de fato ela denunciou depois que ela ouviu uma palestra da Polícia Militar. Ela era desde pequena abusada pelo próprio pai, né, uma situação grave. Quando ela fez a denúncia, ela já era uma adolescente, entre 14 a 16 anos, né, e depois de fato ficou configurado, né, que poxa, desde pequenininho, ou seja, para ela até então era normal, né, porque o próprio pai, né, aquele ser que em tese, viu, o que protege ela ali,
E ela só foi ter esse conhecimento, esse discernimento, quando recebeu, então, de fato, né, uma mensagem da Polícia Militar. Né? Sim, é porque, que nem eu te falei, a gente foca muito em situação de marido, mulher, violência física, né? Ah, é isso que é a violência, né? É isso que eu tenho que denunciar. E a gente acaba esquecendo todas as outras, né? E todas as outras não acontecem só no relacionamento de marido e mulher, às vezes acontece sim em relacionamentos até de mãe para filha, né? Então, e vai ser uma violência já é uma violência contra a mulher, mas vai ser ainda agravada pela Maria da Penha. E as pessoas às vezes não têm esse conhecimento. Então, quando a gente começa a divulgar isso, bater em cima dessa tecla, seja no Agosto Lilás, seja em outros projetos que a gente vai fazendo no decorrer do ano, o mês de março a gente também por ser o mês da mulher, a gente acaba também voltando a esse assunto e levando à tona. Então, a gente vai indo, levando, que vai chegando um momento que a informação vai chegando a essas pessoas e elas vão fazendo denúncia, né? Então, e a gente sempre comenta que nós temos uma parceria muito boa em Porto União com as assistentes sociais, né? Com o Fórum, com o Ministério Público, com a Polícia Civil. Então, a gente tem uma rede de amparo muito bem preparada em Porto União. Então, a gente nos unimos, né, esse ano. A gente sempre já trabalhou em conjunto, mas esse ano a gente nos uniu para elaborar justamente um protocolo de atendimento para não ter perigo de nenhuma situação que for que precisar do amparo da rede, não ficar de fora. A gente sempre está sabendo do que está acontecendo, né, em todas as instituições ali, a gente está sempre se comunicando. E a gente está focando, né, em fazer essas campanhas, em levar as informações em conjunto, né? Então, vai assistente social, vai a psicóloga, vai, às vezes, a juíza, vai lá, faz uma palestra. Então, a gente está indo, né? Estamos sempre mais presentes, estamos tentando ficar mais presentes agora, levar a informação nas escolas, aonde for possível, né? Para justamente, né, reforçar essa ideia que as pessoas têm que ter o conhecimento dos tipos das violências para poder se identificar, né? Se está ou não numa situação de risco e fazer denúncia, né? Daí sim, poder fazer a denúncia. Bom, falando em questões dos tipos de violência, geralmente essa aqui é mais voltada à pessoa idosa, porque hoje a pessoa idosa, quando ela se aposenta, ela consegue muito fácil, né, um empréstimo ali, vem descontado direto em folha, e muitas vezes você vê a pessoa que só tem aquele salarinho, e muitas vezes vem cheio de empréstimos descontados lá, né? Em vez de pegar o seu salário mínimo, pega 400, 500 reais, hein, porque... E ainda que existe um certo limite, né? Ou seja, estabelece um certo limite para a pessoa conseguir pegar empréstimo. E geralmente quem faz esse empréstimo não é a pessoa, é a idosa, né? Ali é o filho, o neto principalmente, né? Isso também configura uma violência contra a mulher, em especial sim. Aqui já, né? Já a pessoa mais idade, né? Sim. Vai se configurar na patrimonial, né? Então, a patrimonial, além das situações ali de separação, que há aquela situação que a mulher fica com medo de se separar por conta de que o marido fala que não vai ficar com nada, que tudo é dele, que a casa é dele, carro é dele, que é tudo dele. Além dessa situação, né, numa situação relacionada com o idoso, tem esse agravante também por ser idoso e vai se configurar também nessa questão da violência patrimonial. Acontece bastante, né? Às vezes é preciso ter uma intervenção, né? E retirar aquele idoso da situação de cuidado ali daquele familiar, justamente porque ocorre muito situações assim. Às vezes até é difícil fazer o idoso entender que ele está passando por esse tipo de violência, né? E às vezes ele ainda quer, porque ele fica com pena, né? Ele quer ajudar aquele ente lá da família, mas ele às vezes demora a se perceber que aquilo está errado também, sabe? Mas é um agravante por ser idoso ali e configura assim.